Pastor Amos, come here, please. Aleluia. 52 minutos, 50 minutos. Vamos orar pelo nosso pastor, amém, meus irmãos? Aleluia. Nós viemos para Belo Horizonte desde o início da obra, né, e vimos alguns irmãos nascendo em Deus, crescendo em Deus. E o pastor Amos é uma dessas pessoas que converteu, né, ali na Rede Jovens. Eu lembro de eu visitá-lo lá no BH, lá no encontro. Não vou contar, não. Eu era responsável pelo encontro que ele passou. Eu queria mandar ele embora do encontro, por causa de algo que ele fez lá. Mas eu não vou falar. Se ele quiser, ele mesmo fala. E aí, pastor Amos, a sua esposa, Caroline, veio com 13 anos, né, Carol? 13 anos, né? Foi aniversário da Verônica também essa semana. E a gente acompanhou, né, esses jovens desde pequenininho e estão aqui hoje como pastores para a glória de Deus. Então é uma grande bênção e é um grande privilégio, é uma grande recompensa ver esses homens de Deus assim. Amém? Estende a sua mão para cá, vamos orar pelo amado pastor. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida do teu servo diante de ti. Aleluia. Pedimos, usa o teu servo, Senhor, com graça, com autoridade. E nós estamos aqui para receber do Senhor através da vida dele, Senhor. Pai, seja ele boca de Deus nas nossas vidas. Pai, nós abrimos o nosso coração para receber do Senhor através da vida dele. Guarda ele, a sua casa, sua família. Senhor, Pai, os seus futuros filhos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Que alegria poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, compartilhando uma palavra de Deus aos seus corações. Eu creio que Deus vai falar muito com você hoje, nessa manhã. Você está preparado para ouvir de Deus hoje, nessa manhã? Aleluia. Graças a Deus, porque o pastor Maicon não me mandou embora, né, desse encontro. Eles queriam me mandar embora, você acredita? Queria, né? Mas graças a Deus, pela bondade de Deus, eu acho que ele teve graça e revelação e deixou eu ficar naquele encontro, né? E hoje eu estou aqui pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Amos do Espírito Santo. Não sou eu que estava ali no vídeo, viu? Pode ficar em paz. Eu sei que parece, mas é meu irmão que está ali naquele vídeo. Eu sou casado, né, com essa princesa que é um presente de Deus que me deu já há 7 anos para a glória de Jesus. Eu não vou te revelar a minha idade, porque eu sei que você pensa que eu sou bem jovem, e continua pensando assim, que eu também sou jovem, radical, livre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus aos seus corações, mas antes disso eu gostaria de orar. Que louvor precioso, que glória de Deus liberada sobre nós, né? Esse louvor tem tudo a ver com aquilo que eu quero ministrar para os irmãos hoje, nessa manhã. Sobre intimidade de Deus, sobre você ter revelação da palavra de Deus e sobre de você desfrutar dessa bondade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você está preparado para ouvir da palavra de Deus nessa manhã? Feche os seus olhos, pede ao Senhor agora revelação, graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor, nessa manhã. Quero colocar essa igreja linda, maravilhosa diante do Senhor. Fala conosco, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Abra, Senhor, os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz nessa manhã. Que o nosso espírito venha estar sensível a ouvir a Tua voz, a sentir o Teu Espírito. Pai, libera, Senhor, nessa manhã fé. Libera unção de Deus, palavra viva, eficaz para os nossos corações, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu estou preparado para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu esqueci de falar, eu sou um dos pastores aqui da Videira, graças a Deus. Eu estou responsável pela região ali metropolitana de Santa Luzia.
Se você conhece alguém naquele lugar, nos fala, nos indica, me procura no final do culto, que a gente vai atrás dessas pessoas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar sobre 10 razões para que eu e você estudar a palavra de Deus. Eu sei que todos nós aqui já nascemos de novo, todos nós aqui já aceitamos o Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Mas eu sei que nós precisamos ainda mais estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para os nossos corações, amém? Ela que nos dá vida, ela que nos faz andar, ela que nos faz ter revelação, ela que nos traz refúgio, alegria e paz nos nossos corações. E a palavra de Deus, ela é tão preciosa que ela tem poder para transformar a vida de qualquer uma pessoa. Você sabia disso? Eu sei disso porque Deus, ele é poderoso e ele fez isso comigo. Através do quê? Através da palavra de Deus que foi liberada no encontro com Deus. Eu não vou contar para você tudo, porque não dá tempo de eu contar tudo para você. Mas no encontro com Deus que eu tive uma experiência com o Senhor, apesar de eu ter nascido num lar cristão, e eu fui no encontro com Deus há 10 anos atrás, aleluia, com o pastor Maicon. Ele era o obreiro Maicon, né, naquela época. E foi algo tão precioso, porque a palavra de Deus, quando você, estuda a palavra, ela tem a revelação de transformar a vida de qualquer uma pessoa. E nós estamos, para começar aí a nossa nova turma do cursão, do CTL, do seminário pastoral. E é algo muito importante, porque a palavra de Deus, quando você está tendo revelação da palavra, ela tem um poder para transformar a vida do seu irmão, a vida da sua casa, a vida da sua família. Ela tem o poder de mudar completamente as circunstâncias que eu e você tem vivido. Diga amém. Amém. Quantos aqui foram transformados pela palavra de Deus? Oh, a graça de Deus é muito boa. Por quê? Porque ela tem poder para transformar a minha vida e a sua vida. Eu quero te dar 10 razões hoje para você estudar a palavra de Deus. E a primeira delas, primeiramente, ou em primeiro lugar, todos nós precisamos ter a nossa mente renovada. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, nessa manhã, para você estudar a palavra, para você ter a revelação da palavra, você precisa ter a sua mente renovada. Diga amém. Abre comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Talvez você já leu esse versículo, ou sabe esse versículo de cor. Esse versículo é algo tão precioso. Tudo começa na mudança de mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, ou renova a sua mentalidade, você começa a experimentar coisas boas em Deus. Olha só o que diz em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Quem não achou, cursão, CTL, está aí a porta para mim e para você. Lá diz assim: e não vos conformeis com esse século, ou outras versões está aí, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Deus é poderoso. Meus irmãos, nesse versículo, tem algo chave nesse versículo. Muitos irmãos ou muitas pessoas não conseguem ter revelação de quem ela é em Deus, por falta de renovação de mente. Às vezes uma pessoa, ela fica paralisada por falta de revelação, por falta de identidade de quem ela é em Deus, não é verdade? E nós precisamos sempre ter a nossa mente renovada para estudar a palavra de Deus. Porque quando você tem a sua mente renovada, você consegue experimentar da boa,
da agradável e da perfeita vontade de Deus. Quantos creem aqui que Deus tem algo preparado para você? Você crê que você pode ter ainda mais, revelação da palavra de Deus? Cutuca o seu irmão assim, fala com ele assim: então você precisa renovar a sua mentalidade. Tudo que você precisa é renovar a sua mentalidade. É claro que muitas coisas, às vezes, você pode fazer sozinho. Às vezes você pode estudar a palavra de Deus sozinho, na sua casa, talvez ali, no seu trabalho. É claro que você pode fazer isso, mas é algo tão interessante que quando você renova a sua mentalidade para aprender a palavra de Deus, ou seja, para matricular talvez numa escola, no cursão, no CTL, num seminário pastoral, você está renovando a sua mentalidade para quê? Diga assim: para aprender a palavra de Deus. Diga, para aprender a palavra de Deus. A renovação de mente é algo precioso, irmãos. Porque quando você renova a sua mentalidade, você começa a ver a palavra de Deus com outros olhos. Você começa a ver a palavra de Deus como algo que você ainda não tinha visto, ou como algo que ainda você não tinha sentido. A palavra de Deus, ela é viva para transformar qualquer pessoa. E quando você tem a sua mente renovada para a palavra de Deus, tudo muda, tudo você tem clareza, tudo você tem, vida de Deus fluindo dentro de você. Eu acho interessante, eu compartilhei um pouco sobre a experiência que eu tive no encontro com Deus, e logo quando eu fui para o encontro com Deus, eu estava de férias do meu trabalho, e por algumas circunstâncias da minha vida, na minha adolescência para jovem, eu fui querer conhecer algumas coisas do mundo, que todo jovem às vezes quer conhecer esse tal do mundo. E quando eu saí do meu trabalho de férias, eu fui para o encontro com Deus, eu tive uma experiência com Deus ali naquele encontro, minha vida foi completamente transformada e mudada. Uma semana depois, eu tive que voltar a trabalhar. Eu falei: agora eu vou ter que enfrentar tudo aquilo, que eu fazia antes, que eu não posso fazer mais, porque Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida, através do quê? Da palavra de Deus, e através da renovação da mente. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu acho tão interessante que as pessoas, elas me olhavam, os funcionários que trabalhavam junto comigo, falavam: moça, o que aconteceu com você? Eu falei: nada, irmão, eu estou normal. Eu sou eu mesmo, cara crachá, eu estou aqui. Não, alguma coisa aconteceu com você. O que aconteceu com você nessas férias? Porque a sua vida parece que não é mais a mesma, Quando a gente começa a falar alguma besteira, você sai de perto, você não fica mais no nosso meio. Por quê? Até que eu parei, olhei, que ele me fez uma pergunta, e eu falei: olha, realmente eu não sou mais a mesma pessoa. Eu tive uma experiência com Deus há um final de semana passado, e a minha vida nunca mais foi a mesma. E aquela pessoa, amigo, vamos dizer assim, me olhou, pensou comigo: mas como assim? O que eles fizeram lá com você? A palavra de Deus entrou no meu coração e mudou completamente a minha vida. Por quê, meus irmãos? A palavra de Deus, ela tem todo o poder para mudar e transformar a vida de uma pessoa. E se você ainda talvez não fez o nosso cursão, ou já fez, ou talvez ainda não fez o CTL, ou não fez ainda o seminário pastoral, eu quero chamar você e convidar você. A palavra de Deus, ela pode mudar as circunstâncias da sua vida. Ela pode transformar completamente, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, e trazer ainda mais vida de Deus fluindo através da sua vida. Quantos aqui querem ser um canal de Deus? Você quer ser um canal de Deus? Então tenha revelação de quem você é em Deus. Deus te chamou para você ser um canal de Deus.
Deus te chamou para você mudar uma geração. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ter essa clareza. Nós precisamos também de ajuda para entender a palavra de Deus. Acima de tudo, para ter revelação de que de fato a palavra de Deus ela tem um poder para nos transformar. Nós precisamos ensinar os novos convertidos a palavra de Deus. E eu e você, nós vamos ser esse canal de Deus para ensinar esses novos. Graças a Deus, né, que o pastor Mike não me mandou embora, aleluia. O pastor Taíde também estava lá, não estava, pastor Taíde? Pastor Ederson, graças a Deus que eles insistiram comigo. Por quê? Porque eles viram que através da minha vida poderia haver uma transformação. Eles creram no seu coração, tiveram fé e foram um canal de Deus para me ensinar o quê? Um caminho. E isso tem passado de quê? De geração em geração. E nós vamos ser um canal de Deus para ensinar essa próxima geração. Amém, meus irmãos? Lá na sua célula eu sei que tem pessoas que ainda não fizeram o cursão, que ainda não fizeram o CTL. E eu e você vamos ser esse canal de Deus para ensinar essas novas pessoas em nome de Jesus. Abre comigo ou ligue aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, no versículo 17. Oh, aleluia. Efésios, capítulo 1, no versículo 17. Quem achou, diga amém. Aleluia. Lá diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia. A palavra de Deus, ela tem esse poder, meus irmãos, de trazer para mim e para você sabedoria. Direção de Deus, né? Sabedoria para você administrar a palavra de Deus, sabedoria para você edificar uma igreja de vencedores. Eu e você, nós fomos chamados para edificar uma igreja de vencedores, onde cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a próxima geração para Cristo, através das células que se multiplica uma vez ao ano. Mas pode multiplicar muito mais na sua vida, muito mais na sua célula. Quando você tem revelação da palavra de Deus, há um liberar de vida dentro de você. É isso que você precisa, da palavra. Porque a palavra, ela tem um poder para transformar. O que você precisa, com todo respeito e amor à sua vida, não é de mais dinheiro, não é de um carro zero, não é de vários patrimônios. Eu sei que isso é muito bom e Deus vai te dar. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Se você não entendeu, eu estou profetizando na sua vida, aleluia. Isso é muito precioso. É algo que Deus vai fazer e vai te dar, porque você é filho amado. Mas algo maior e mais precioso para mim e para você, tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a sabedoria. Tem que ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai trazer para mim e para você fé. Ela vai trazer para mim e para você unção de Deus. Ela vai trazer para mim e para você vida de Deus fluindo sobre você todos os dias. Aleluia. Nós precisamos ouvir a palavra para ter fé, irmãos. Porque quando você tem, sabe, a palavra dentro de você, ela gera fé no seu coração. Ela gera vida no seu coração. E a fé é tudo, não é verdade? A fé é o nosso combustível para crer em algo sobrenatural. Quando você tem fé, ela traz para mim e para você vida, traz direção. Eu acho tão interessante, sabe o que me atraiu? Que me atraiu nessa igreja, não só a palavra de Deus, mas a visão. Porque quando uma empresa, né, tem uma visão, tem um foco, você entra naquelas mega empresas, vê lá uma visão, né, ou você entra em alguma igreja e tem uma visão, você fala, esse pessoal é sério, né, eles têm uma visão, ou seja, eles têm um caminho
eles têm uma direção e é aqui que eu vou ficar. Por quê? Porque quando tem uma visão, aquela pessoa tem fé para ir em lugares o quê? Muito mais além daquilo que você pensa. Muito mais além daquilo que você o quê? Imagina. Abre comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. No versículo 17. Lá diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pelo quê, meus irmãos? Pela palavra de Cristo. Aleluia. A fé vem pelo quê, meus irmãos? Pelo ouvir a palavra, não é verdade? Ela vem pelo ouvir a palavra. Quando você senta, no ambiente de uma sala do cursão ou do CTL, algo que me marcou muito eu vou compartilhando a palavra, vou te dando exemplos do que Deus fez na minha vida e tem feito até hoje, graças a Deus. Eu lembro de uma aula que o pastor Adalberto ministrou sobre louvor e adoração. Naquela época, eu acabei de sair do encontro com Deus, pastor Michael, não sei se você lembra disso, nós estamos precisando de um baterista, vai lá, toca. Eu falei, onde que esse homem está com a cabeça, Jesus? Corajoso, e deixou. E eu acho que eu toquei muito bem. Eu lembro, naquele dia, daquela aula, ele estava ministrando sobre louvor e adoração, e eu sempre gostei muito de instrumento, música também. E nessa aula daquele curso, mas tinha tanta vida de Deus, que eu lembro que naquela aula a gente não conseguiu, pastor Maico, concluir aquela aula, porque nós começamos a cantar uma canção naquela aula, e aquela canção tomou o ambiente de glória e de unção de Deus. Essa canção dizia assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Aí aquela turma começou a cantar toda. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Sabe como que a gente foi ministrar o louvor naquele dia? Cheio de vida de Deus fluindo. Ou a gente não conseguia ministrar, a gente ficou nessa canção chorando. E o pastor canta, não conseguia cantar. Por quê? Tinha uma unção de Deus naquela aula, tinha uma vida de Deus naquela aula, tinha uma palavra viva ao centro dos nossos corações. Você não precisa de mais dinheiro e nem mais de bens. O que você precisa é da palavra viva no seu coração. Porque quando você tem a palavra viva, isso vai trazer para você fé, vai trazer para o seu coração esperança, vai trazer para o seu coração revelação de quem você é em Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem revelação de quem você é em Deus? Pergunta para a pessoa que está atrás de você: nós precisamos ter revelação de quem você é em Deus, meus irmãos. Nós precisamos do genuíno leite espiritual, que nos faz crescer. Nós sabemos que toda criança, quando nasce, ela precisa se amamentar. E nós precisamos valorizar aquelas pessoas que têm nascido de novo no nosso meio. Muitas pessoas na sua célula, no seu trabalho, na vida da nossa igreja, tem nascido de novo.
E nós precisamos levar o ensino da palavra de Deus para esses irmãos. Nós precisamos levar, vamos dizer assim, o leite materno para que ela possa crescer, avançar e experimentar ainda mais do mover de Deus, do fluir de Deus, para que nenhum novo convertido se perca. Talvez você já fez o cursão, talvez você já fez o CTL, talvez você ainda não fez, talvez, o seminário pastoral. Mas eu quero convidar você, se ainda você não fez, faça, entra, aprofunda mais na palavra de Deus. Cria raízes para que você possa avançar, para que você possa crescer, para que você possa cada dia mais desfrutar da bondade de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Abre comigo a sua Bíblia novamente. Hoje é dia de você ouvir muita palavra de Deus e ler muito versículo também, amém? Mateus capítulo 7, lá no versículo 24 ao 25. Mateus capítulo 7, no versículo 24 ao 25, lá diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deixaram o que, meus irmãos? Com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre o quê? Sobre a rocha. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha, para quando não vir, ou para quando vir a chuva, a tempestade, os ventos, não tirar você do propósito e não abater a sua fé. Nós precisamos, criar raízes profundas, para que quando a tempestade vir, você permaneça o quê? Firme nas promessas de Deus. Existem promessas de Deus liberadas sobre a sua vida, não existe? Aleluia. Sobre a minha existe. O que me traz renovo ou alegria é saber que Cristo, Ele é poderoso para realizar essas promessas de Deus na minha vida. Porque quando você está firmado, diga assim comigo, firmado na rocha, nada vai impedir você de crescer e avançar. Nada vai impedir você, de caminhar, de avançar, de desfrutar ainda mais da bondade de Deus sobre a sua vida. Nada vai impedir você, mas para isso, você precisa estudar o quê? A palavra. Você precisa ter revelação da palavra. Você precisa se alimentar a cada dia da o quê? Da palavra. Os irmãos lembram, em Romanos capítulo 12, versículo 2, lá diz: não vos conformeis com esse século, ou com esse mundo. O que você ouve nesse mundo? Está em crise, está assim, está ruim, não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo, não tem outra coisa, chega. Por quê? Porque se você tiver a sua mentalidade renovada, criar raízes, você vai começar a experimentar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Isso já está pronto, já está liberado para mim e para você. É só você mudar o quê? A sua mentalidade. E criar o quê? As suas raízes. Porque quando você cria as suas raízes, nada vai abalar a sua fé. Está lá em Hebreus, Hebreus capítulo 11, lá diz: ora, sem fé é impossível o quê, meus irmãos? Agradar a Deus. Se você tem fé, eu tenho certeza que Deus é poderoso para mover essa montanha junto com você. Mas para isso você precisa o quê? Ter fé. Precisa exercer a palavra de Deus. Precisa ter revelação de quem você é em Deus. Porque quando você tem essa revelação de quem você é em Deus, nem o capeta, chifrudo, demônio tem poder para atrapalhar você.
para tentar paralisar você. Por quê? Porque quando você tem a palavra de Deus dentro de você, quando a dificuldade ou as circunstâncias vêm, ela olha para você, ela pensa assim comigo, ali tem alguém que tem fé. Ali tem alguém que avança, que cresce. Não tem como parar aquela igreja. Não tem como parar aquele povo, porque eles têm raízes em Cristo. E a palavra de Deus é com eles. E a vida de Deus flui através deles, porque eles têm a palavra viva. Oh, aleluia! Nós precisamos dessa palavra viva no nosso coração. Tem muitas pessoas, precisando ouvir o que está dentro de você. Já está aí dentro. Fala, libera essa unção que está dentro de você. Amém, meus irmãos? Nós precisamos estar preparados para a batalha espiritual, E aprendemos a usar as nossas armas para vencer, para avançar e para crescer em Deus. Nós precisamos, entender que existe uma batalha espiritual quando você vai estudar a palavra de Deus. Oh, quantas circunstâncias aconteceram comigo essa semana, quando eu estava preparando a palavra de Deus para liberar sobre a vida dos irmãos. Eu, como talvez alguém sabe, eu tenho uma loja. Eu vou fazer uma propaganda aqui rapidinho. De pet shop Banhosa. E várias circunstâncias aconteceram essa semana lá na minha loja, me impedindo de o quê? De estudar a palavra de Deus. Até que eu entendi que estava havendo o quê? Uma resistência, uma batalha talvez aonde? No mundo espiritual, porque quando você vai estudar a palavra, talvez gera em você sono, não gera? Quando você vai ler o livro, você pega aquele livro e fala assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro, seus olhos já começam a fechar, porque vai te trazer o quê? Um sono. Existe uma batalha espiritual que eu e você, nós precisamos o quê? Vencê-la. E tem jeito de você vencer. Olha só, abre comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10, lá no versículo 4. Quem achou, diga amém. Aleluia. Lá diz assim, porque as armas da nossa milícia não são o que, meus irmãos? Diga assim, carnais, e sim poderosas em Deus para o quê? Para destruir fortalezas, anulando o quê? As sofismas. Ou seja, as nossas armas, não são o quê? Carnais. Eu sei que às vezes, a carne ela quer sair para fora, vamos dizer assim. Ela quer se rebelar. Mas as nossas lutas ou batalhas não são carnais, mas sim o quê? Mas sim poderosas em Deus. Para o quê, meus irmãos? Para destruir qualquer fortaleza que tenta paralisar você, que tenta impedir você de crescer, que tenta impedir as suas células de crescer, a vida de Deus fluir em você, a presença de Deus ser liberada sobre a sua vida. E nós precisamos ter a compreensão, ou a revelação de nós, a cada dia mais, nos alimentar da palavra de Deus. Meus irmãos, a nossa batalha, não é, uma batalha simplesmente carnais. Nós precisamos ter revelação disso. Ter revelação que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Muitas coisas ou circunstâncias vão acontecer para o quê? Para não deixar você estudar a palavra. Para você não ter revelação, sabedoria, direção de Deus. Muitas coisas vão tentar paralisar você, para você não alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Quando você tem fome e sede de Deus, quanto mais fome e sede de Deus você tem, mais você quer estudar o quê? A palavra. Quanto mais fome e sede de Deus você tem, em a presença de Deus, em ter a unção de Deus com você, mais isso vai fluir, dentro do seu coração, de sede, de fome e de necessidade. E nós precisamos vencer.
E nós precisamos avançar. E nós precisamos desfrutar da palavra de Deus. A palavra, ela é poderosa para transformar a vida de qualquer uma pessoa. E eu sei que ela é poderosa hoje, nessa noite, para transformar, sabe, a sua vida. Para mudar e renovar a sua mentalidade. Eu achei lindo o louvor hoje. Irmãos, muito obrigado da equipe de louvor. Me fez eu lembrar há uns anos atrás, quando eu era solteiro ainda, aleluia. Não imaginava casar com você. Mas Deus, graças a Deus me deu você. E eu saí, eu tive minha vida completamente impactada por Deus, o encontro com Deus. Irmãos, eu chegava no meu quarto, eu colocava na Rede Super, pastor Alex, e tinha um programa lá do pastor Antônio Cirilo. Mas eu já cansei de deitar na cama e tentar dormir, e Deus não deixava. E aquele homem começava a louvar e a cantar, e eu deitado na cama, meus olhos enchiam de água, porque era uma presença de Deus liberada naquele lugar. E tudo que você precisa é da unção de Deus liberada sobre a sua vida. Porque quando você tem a vida de Deus dentro de você, ao você ouvir o nome de Jesus, Ele tem o poder para transformar você. Ele tem o poder de encher o seu coração de fé. Ele tem um poder de encher completamente o ambiente onde você está. Porque a vida de Deus, ela é poderosa para transformar a vida de uma pessoa. E ela é poderosa para transformar a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, irmão. Eu não sei se você, já desfrutou do primeiro amor e talvez isso apagou em você. Mas hoje é dia de você renovar o seu amor por Deus. Hoje é dia de você, lembrar daqueles tempos atrás, quando você estava lá no seu quarto, sozinho, cheio da unção de Deus, você e Deus. Hoje é dia de você desfrutar disso em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Oh, Deus é poderoso. Abre comigo a sua Bíblia, irmãos. Mateus capítulo 7. Do versículo 7. Lá diz assim. Quem achou, diga amém. Nós precisamos aprender a orar, meus irmãos. Precisamos aprender a orar. Aprender a falar com o Senhor, que Ele é poderoso para fazer coisas maiores em Deus, amém? Lá diz assim: pedi e dai-vos-á, buscai e acharei, batei e abro o que, meus irmãos? Abri-se-vos-á. Quando você ora, ou quando você desfruta, em Deus, em oração, tudo aquilo que você, pedir em oração, Deus, Ele é poderoso para fazer ainda mais sobre a sua vida. Nós precisamos ser dependentes de Deus em todos os dias das nossas vidas. Em tudo que nós iremos fazer, em tudo que nós iremos, realizar em Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos de quê? De aprender a orar ao Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu entro mesmo nesse cursão, nesse CTL, o Senhor quer mesmo, que eu abra essa empresa, que eu faço isso, que eu faço aquilo, o Senhor quer mesmo, você tem uma chave muito grande dentro de você, que é a oração, porque quando você tem esse hábito de orar, desenvolveu isso dentro de você, naturalmente, tudo aquilo que você for realizar ou fazer, você vai orar. Porque a oração, ela traz para você o quê? Paz. Ela traz para mim e para você o quê? Uma alegria. Ela traz para mim e para você revelação, confirmações. A oração, ela é a chave para você desfrutar de sonhos maiores em Deus. Porque quando você ora,
você está falando com seu pai, né, que está ligado, né, você está ligando com ele a sua o quê? Oração. Isso é algo precioso, é algo que, né, que eu e você, nós precisamos ter a revelação disso. Nós precisamos sempre orar, sempre ser homens e mulheres que oram, homens e mulheres que são envolvidos em oração, em todos os momentos das nossas vidas. Lá no seu trabalho, enche aquele ambiente de fé, através da oração, né? Enche aquele lugar, sabe, de unção de Deus. Eu tenho uma empresa, como eu já falei com os irmãos, e fica eu e mais um funcionário, e às vezes na parte da manhã a gente fica lá, às vezes 1 hora, 2 horas, sentado, um olhando para o outro, pensando, né, e aí, vai chegar ninguém não? Né? Está demorando um chegar. E logo quando começa a passar algumas horas, eu começo a ter a revelação. Falei, tem alguma coisa de errado aqui. Ainda não entrou ninguém? Como assim? Né? Aonde que eu chego, nos comércios ou em algum lugar, gente chega depois comigo. Eu e minha esposa fomos comprar um sofá para a nossa casa nova, aleluia. E logo quando nós chegamos, só estavam nós dois. Não passou 10 minutos, chegou 3 pessoas, sentou e fechou o negócio com a mesma mulher. E quando eu estava, há uma circunstância assim, no meu trabalho, eu começo a orar. Eu falo para o Senhor, Senhor, né, cadê os clientes? Aleluia. Né, aparece eles aí, Jesus, porque o Senhor ele é poderoso para fazer e para trazer eles. Irmãos, é chave, a oração é chave. Logo quando eu acabo a oração, começa a vir gente, começa a aparecer gente, e eu falo, oh, aleluia. Aí o Diego até brinca comigo, ora mais, pastor. Falei, eu estou clamando, irmão, estou clamando, aleluia. Porque nós precisamos ter essa revelação de quem você é em Deus. Porque quando você ora, a sua oração, ela tem poder para criar as coisas, mas ela também tem poder para destruir. Mas você precisa ter a revelação que a sua palavra, ela é uma geradora de vida. É uma geradora para criar as coisas. Então quando você ora, você está declarando em fé, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos também aprender a sujeitar, né, os dons que Deus tem nos dado. Nós precisamos também sujeitar a nossa alma, para que o Espírito, ele possa o quê? Dominar. Abre comigo a sua Bíblia novamente, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Ei, som. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45, lá diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, ele foi feito o que, meus irmãos? Alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, aleluia. Sabe, meus irmãos, quando nós nascemos de novo, nós nascemos uma nova criatura em Deus, não é verdade? Ao você aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, né, algo mudou dentro de você. Quando você, né, se batizou, algo que foi transformado dentro de você. Você era uma pessoa, e agora você é uma outra o quê? Criatura em Deus. Se você é uma nova criatura em Deus, você tem o livre acesso para o quê? Para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem te prometido. Porque você é filho agora, não é verdade? Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Você é filho de Deus. E como filho de Deus,
Você é uma nova criatura em Deus. E nessa nova criatura, ou nova criação, tudo se fez novo para mim e para você. Se você não tinha revelação da palavra de Deus, hoje você tem revelação da palavra de Deus. Né? Se você não conseguia entender, né, a palavra, ou o que Deus tinha para você, ao você ser uma nova criação em Deus, tudo novo se fez. Ou seja, você começa a ter revelação de quem você é em Deus. Diga amém. Nós precisamos ser guiados também, meus irmãos, pelo Espírito. Eu acho isso fantástico. Lá diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 1. Lá diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi o que, meus irmãos? Diga assim, guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, vamos dizer que é o nosso alarme espiritual. Ele vai ensinar você a andar em lugares sobrenaturais. E vai mostrar para você também qual é o caminho que você deve o quê? Andar, seguir, caminhar ou avançar. Eu acho interessante porque quando o Espírito de Deus está dentro de nós, ele é um alerta. E ele vai alertar você em todas as áreas da sua vida. Quantos aqui já tiveram uma experiência de você talvez estar passando num lugar, né, e Deus falar com você assim, não passa aqui não, vai mais um pouquinho aqui direto, né, não faz isso agora não, né, deixa isso daqui, né, calma aí. Isso é o Espírito de Deus o quê? Te guiando, falando com você. Mas como que você vai descobrir e ter essa sensibilidade? Utilizando a palavra de Deus. Porque na hora que você, né, tem revelação da palavra de Deus, de quem você é em Deus, irmãos, você vai ser guiado pelo Espírito. Né? O Espírito de Deus vai conduzir você. Ele vai ensinar você. Ele vai levar você nos caminhos que Ele quer que você vai. Isso é muita graça de Deus, não é verdade? Vê se isso não é graça de Deus. É muito favor de Deus. Porque você poderia talvez ir num lugar, né, sem você saber, e talvez ali acontecer uma situação, uma tragédia com você. Mas graças a Deus, o Espírito de Deus está dentro de você. E Ele vai guiar você aonde que você precisar. Porque graça de Deus liberada sobre a nossa vida. E nós precisamos andar e ser guiados por essa graça. Ser guiados por esse Espírito. Porque Ele é que nos dá o conforto. Ele que nos ensina. Aonde que eu vou agora, Senhor? Oh, aleluia. Nós precisamos dessa revelação. Nós precisamos também de ter o nosso caráter transformado através da cruz de Cristo. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a sua imagem, para transformar o nosso caráter. Eu acho interessante, eu contei já, e quando eu cheguei no trabalho, onde que eu trabalhava antes, e eu tive a minha vida mudada e transformada lá, as pessoas falavam comigo, né, você está diferente. Eu sei que eu sou bonita, aleluia. Eu tenho essa revelação. E quando eu olhava aquilo, né, as pessoas me viam e falavam, moça, mas você está diferente demais. Olha, minha esposa sempre fala comigo, né? Eu tenho que ter essa fé junto com ela. Eu creio, aleluia. A palavra de Deus diz, olha, eu sou imagem e semelhança dele. Então, se eu sou imagem e semelhança dele, eu sou lindo, não sou? Aí, aleluia, ganhei meu dia. E nós precisamos ter, meus irmãos, sabe, esse caráter de Deus transformado em nós. Nós precisamos. E aonde vai ser, sabe, essa transformação? Na cruz. Na cruz já foi feita a transformação de Deus sobre a sua vida. Quer ver comigo na Bíblia? Filipenses capítulo 2, no versículo 22. Olha só que tremendo.
Filipenses capítulo 2, no versículo 22. Lá diz assim: e conheceis o que, meus irmãos? Diga assim: o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Aleluia. Lá diz assim, perdão, irmãos. Filipenses mesmo, capítulo 2. Deve estar em outra versão. Mas sabeis que o que, meus irmãos? Provas deu ele sim, que como filho ao Pai serviu comigo a favor do Evangelho. O Evangelho, ele tem o poder para transformar a sua vida, né? Ele tem um poder para mudar as circunstâncias da sua vida, para trazer para mim e para você, luz, direção de Deus. Aleluia. Eu quero convidar aqui a nossa equipe de louvor. E por último, nós precisamos ser um ministro eficaz na casa de Deus. Nós precisamos ser esse ministro de Deus, que vai anunciar a palavra de Deus, que vai, ser um canal de Deus para que outros irmãos possam crer, outros irmãos possam estudar, e outros irmãos possam avançar em Cristo Jesus. Quantos aqui querem aprofundar ainda mais na palavra de Deus? Nós necessitamos dessa palavra. Essa palavra é o nosso alimento. Essa palavra é o que nos traz vida, unção de Deus. É o que nos traz revelação da palavra. É o que nos traz esperança. É o que nos traz alegria. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós precisamos ser esses ministros da casa de Deus. Nós precisamos ser esses homens, essas mulheres, para anunciar a palavra de Deus. E como que nós vamos fazer isso, pastor? Nós temos aí o cursão, o CTL, o seminário pastoral. E eu sei que talvez alguns dos irmãos aqui não fizeram esses cursos. Esses cursos não são simplesmente para pastores, não. Esse curso é para você saber mais da palavra de Deus. É para você que tem fome, sede de mais de Deus. E eu gostaria de orar por isso agora. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de liberar essa fome e essa sede de Deus no seu coração. Mas eu gostaria da sua ajuda agora. Eu gostaria que você juntasse com o irmão agora. 2 a 2. Você falasse com ele: meu irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus aumente a fome e a sede por mais a palavra de Deus no seu coração. Vamos fazer isso 2 a 2 agora, amém, meus irmãos? Vamos fazer isso. Você é um ministro. Você é um ministro da parte de Deus. Ore agora onde você está, enquanto nós cantamos uma canção. Libera a vida de Deus e unção de Deus na vida do seu irmão agora. Leva-me de te amar, leva-me a lugar de te amar. Vai liberando agora. Leva-me a lugar. Oh Espírito de Deus, eu libero fome e sede por muito mais a palavra do Senhor. Liberamos dessa unção, Jesus. Liberamos dessa fé. Oh Espírito de Deus, renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor.
isso, libera essa fé. Jesus, pode fluir aqui, renova aqui a canção do amor. Vem fluir, renova aqui a canção do amor. Oh, aumente a fome e o sede nossa, Senhor. Aumente a nossa fome, a nossa sede, com muito mais da palavra do Senhor, com muito mais a unção de Deus sobre nós. Em nosso interior. Oh, isso. Aumente a nossa fome, Senhor. As águas do nosso interior. Nosso interior. Vem agitar. Renova aqui a canção do amor. Oh, Espírito de Deus. Renova aqui a canção. Vamos adorar Jesus com essa canção, amém, meus irmãos? Pega seus braços para os céus. Fala para o Senhor. Renova-me, Senhor. Jesus. Vamos erguer a nossa voz, vamos cantar essa canção. Erga sua voz o mais alto que você puder. Renova minha canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Por ti, Jesus. Mais uma vez, o mais alto que você puder. Erga sua voz. Renova em mim a canção do amor. Renova em mim a canção do amor. Renova aqui a canção do amor. Por ti, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Diga assim comigo, Senhor Jesus, renova em mim nessa manhã a tua palavra. Renova em meu coração a fome, a sede por muito mais da palavra do Senhor. Que nessa manhã meu coração possa estar cheio de vida e de unção de Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém? Não vá embora antes de você dar um abraço. Pelo menos aí umas 3, 4 pessoas. Fala para esse irmão, meu irmão, você está cheio da palavra de Deus, amém? Mais e mais, Senhor.